Estamos realmente submetidos a três grandes imposições hoje no mundo. Estamos submetidos ao uso da máscara, né? Ao distanciamento social, né? E agora, então, a picadinha de abelha que estamos prestes a receber. São três imposições, assim, em escala global. Não sei porquê, isso me fez lembrar alguma coisa deste livrinho aqui de Marx, né? Escritos ficcionais, particularmente a peça Oulanen. A peça Oulanen, Marx escreveu na juventude, é um escrito de juventude, onde ele faz assim uma curiosa inversão da expressão Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. E ele faz então uma curiosa inversão da expressão Deus conosco, chamando então Oulanen. Se você observar, eu vou deixar aqui então e vou conversar sem mostrar mais alguma coisa sobre isso. Olha só, Oulanen, tá vendo? Se você inverter a expressão Emmanuel, Deus conosco, você chegaria à expressão Oulanen, título da peça de Marx. O Emmanuel significa conosco, o El ou O seria o Deus, então Deus conosco. Olha só. Isso me fez assim pensar na possibilidade de tomar então a expressão Emmanuel como a própria expressão da genética, o DNA, como se o DNA fosse uma espécie de assinatura de Deus, não é? Deus conosco presente na nossa assinatura, o nosso DNA. Olha só, isso então, quem sabe leva também uma outra questão, ainda na tradição marxista, que você presencia exatamente no livro 3 do Capital, quando Marx fala da trindade do capitalismo. Assim como estamos vendo uma certa trindade, né? A máscara, a picadinha de abelha e o distanciamento social, Marx nos fala, no seu livro 3 do Capital, exatamente da trindade do capitalismo, que seria o capital, o trabalho e a renda da terra. Do capital com o lucro e os juros, o trabalho fornecendo a sua força de trabalho, com o seu salário correspondente e por fim, a renda da terra. Olha só, o que isso tem a ver com o mundo de hoje? Olha, nos parece que há uma certa inversão, se você levar em conta exatamente o percurso que vai daquele texto de juventude, Oulanen, de Marx, exatamente ao livro 3, onde há uma certa inversão, quando Marx chama a atenção que o próprio capitalismo, na sua dinâmica evolutiva ao longo da história, ele seria capaz, em dado momento, é como se estivesse se desgarrando exatamente do trabalho enquanto o efetivo produtor da mais-valia, ou seja, do valor e do preço. É como se hoje estivéssemos vivendo, é quase uma profecia, o trabalho estivesse desgarrado, é como se o capital e a renda da terra estivessem aparecendo como se fossem efetivos produtores do valor, do preço, independentemente do trabalho. E parece que estamos vivendo essa dimensão hoje quase prefigurada em Marx, o que faz também pensar exatamente no livro A Vingança de Marx, do indiano Meghnad Desai, ou Meghnad Desai, a ressurgência do capitalismo e a morte do socialismo estatal. A morte do socialismo estatal não significa a morte do socialismo enquanto tal, mas a sua transformação em outro tipo de socialismo, exatamente combinado com o próprio capitalismo, assim, em escala global, nunca visto antes. Olha, o que isso tem a ver com o mundo de hoje? Nos parece que, assim como aquela figura do Emmanuel, que foi fragmentado nas pontas, as expressões, os fragmentos de Emmanuel, o em e o no final foram recombinados, foram então recolocados, quebrados e colados, uma espécie de recombinação, uma recombinação genética. Esta prefiguração no escrito da juventude é como se aparecesse em Marx já maduro, o Marx do Capital, que o livro de Desai sugere que voltemos ao Marx original, ao Marx da tradição marxiana, não Marx da tradição marxista, que é uma tradição desdobrada e
com a série de autores e comentadores. Então a proposta de voltar ao Marx talvez nos leve a entender exatamente a inversão entre o escrito da juventude e o escrito da maturidade. Assim como houve uma inversão na expressão Emmanuel, uma espécie de recombinação genética, parece que houve também no campo teórico, e está parecendo que está havendo na realidade uma recombinação, uma inversão, tomando o capital e a renda da terra como se tivessem, como se participassem da produção e não da distribuição, enfim, no tocante à produção do valor e do preço. Ora, o que isso tem a ver, por exemplo, com a questão das picadinhas de abelha? Sabemos que existem 6 tipos, né, 2 trindades de vacinação. Aqueles tipos clássicos de produção a partir do vírus inativado, vírus atenuado e do fragmento de vírus, que é um fragmento que então ele é tomado como produtor de antígeno, ou então os 3 tipos mais novos que ainda não foram testados, que estão sendo testados agora. Exatamente, nós somos as cobaias desse experimento. Que são os tipos de o DNA, as vacinas de DNA, as vacinas de mRNA de mensageiro e as vacinas de vetor viral, que são, né, novidades tecnológicas e que estão sendo experimentados agora. Então a reflexão que se faz a partir exatamente desta quase profecia de Marx entre a sua juventude e a sua maturidade, trazendo um quê de inversão em relação ao papel do capital e da terra em relação ao trabalho. Esta inversão presente na expressão Emmanuel para Olá, né? Esta inversão, esta recombinação de fragmentos cortados e recolocados, recolados, talvez sirva como uma espécie de mote para uma discussão mais séria em relação à vacinação, a que estamos sendo obrigados a participar, como uma salvação para uma pandemia global que tem trazido assim milhões de vítimas. Mas acontece que a discussão parece um tanto rasteira e não tem levado em conta as possibilidades, as surpresas que essa novidade de vacinas mais modernas possam eventualmente trazer. Ora, nesse sentido, a gente lembra também a possibilidade de pensar essa questão à luz do filme V de Vingança, que combina muito bem com o livro A Vingança de Marx. V de Vingança é um filme sobre um sujeito misterioso, inteligentíssimo, que sofreu uma transformação a partir de uma experiência de laboratório. Ele foi desfigurado e parte para uma vingança pessoal e uma vingança coletiva. Todos postam máscara, ele também é o grande mentor dessa máscara, inspirado num personagem real, que realmente parte para uma destruição do parlamento, aquele símbolo do que seria a democracia, mas na verdade é um símbolo de uma tirania. Estamos numa distopia, um mundo tirânico. O ambiente do filme é um ambiente de tirania. E no final, então, a apoteose, quando pela aquela linha de metrô, um vagão cheio de explosivos leva, então, a carga com o próprio corpo de Vi, então, no final abatido, e a explosão do parlamento, como se fosse uma espécie de símbolo, quem sabe, para o que pode eventualmente acontecer com as surpresas dessas experiências, quem sabe biológicas, de você carregar nas suas artérias algo que possa representar uma espécie de explosão programada, tal como ocorreu no filme V de Vingança. Então fica a sugestão de pensar um pouco mais profundamente as questões, quem sabe levar em conta essa contribuição interessante do livro A Vingança de Marx, né? Conversando com o filme V de Vingança e lembrando que a questão que está colocada é uma questão mais séria do que tem sido discutido na mídia e nos canais de discussão assim permitidos, e a gente fica então a ideia de pensar mais ou menos alguma coisa, um esboço de conclusão nesse sentido. Olha, assim como em Marx podemos dizer que o capital
e a terra, através da sua renda, não produzem de fato valor e preço ou mais-valia, porque participam na distribuição e não na produção deste valor, deste preço, também poderíamos inferir que o marxismo também talvez não produza, na verdade, ou não produza historicamente, os anticorpos para o capitalismo. Pelo contrário, talvez o próprio marxismo tenha distribuído vetores de mutação para o próprio capitalismo, fazendo-o ficar mais forte, mais dinâmico. Vetores ideológicos que o próprio marxismo forja como vetores de fortalecimento do próprio capitalismo.